Sou Astrid Beatriz Hoffmann, acadêmica do curso de Ciências Sociais pela UEMS. Nessa aula, irei falar sobre a teoria de Weber e conceitos gerais, um dos principais escritores da sociologia clássica. Carl Emil Maximiliano Weber, conhecido como Max Weber, nasceu em Erfurt, na Alemanha, em 21 de abril de 1864. Em 1869, Weber mudou-se para Berlim com a sua família e em 1882 matricula-se na Faculdade de Direito de Heidelberg, continuando seus estudos mais tarde em Göttingen e Berlim. Em ambas, se dedicou simultaneamente à economia, à história, à filosofia e ao direito, além de sua formação secundária em línguas, história e literatura clássica. Weber só pôde se dedicar aos estudos porque era de uma família rica. Seu pai foi um influente advogado e político. Em 1888, concluiu seus estudos e começou a trabalhar nos tribunais e na universidade em Berlim. 6 anos depois, torna-se professor de economia na Universidade de Freiburg, transferindo-se para Heidelberg 2 anos mais tarde. Após a morte do seu pai, Weber passou por profunda depressão e se afasta do trabalho por um longo período. Em 1903, consegue retornar ao trabalho como coeditor do Arquivo de Ciências Sociais. Nessa mesma revista, em 1904, publica a primeira parte de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A segunda parte é publicada em 1905, após a viagem do autor para os Estados Unidos. Atua na Primeira Guerra Mundial, em posto de capitão, encarregado de organizar e administrar hospitais militares em Heidelberg. Após o fim do conflito, Weber foi conselheiro do Tratado de Versalhes, intentando amenizar os prejuízos da Alemanha. Foi também um dos responsáveis pela elaboração da Constituição da República de Weimar. Faleceu na cidade de Munique, em 14 de junho de 1920, em consequência da gripe espanhola. A segunda edição do livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, revisado e ampliado pelo próprio autor, foi publicada em 1920, pouco depois de sua morte. Em 1925, o livro Economia e Sociedade, resultado de anos de trabalho de Weber, foi publicado pela primeira vez. O livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, 1904 e 1905, as ideias expressas por Weber sobre o espírito capitalista e a sua origem no protestantismo e ainda são objetivo de controvérsias. Weber observa que a religião protestante é predominante entre as classes capitalistas alemãs, sendo a diferença entre os capitalistas protestantes e capitalistas católicos. Weber conclui que a ideologia protestante promove, de uma forma ou de outra, a construção do capitalismo. O capitalismo age como uma ordem extraordinária na qual o indivíduo está inexoravelmente preso. O empreendedor que não se conforma com a ética capitalista está destinado a desaparecer. No final, como esperado, a riqueza acumulada perverteu o espírito puritano e enfraqueceu até mesmo o secularismo secular.